Olá, gente, aquele que aqui eu fazendo mais um vídeo curiosidade falando sobre Damian Wayne. Ou tem o sobrenome dele também, como Damian Alcrum. Eu acho que nome diferente em qualquer pronúncia em inglês, que eu não sou muito boa para pronunciar nome em inglês. Enfim, quando vocês viram esse título, você pensa, nossa, matou toda a família dele, do Wayne, com Columbar, Bruce Wayne sendo Batman, Asa Noturna e outros Robins, e até Batgirls, Warner, todos os Batgirls que ele tinha matado. Sim, quando teve... diferente dos quadrinhos, assim, esse mundo alternativo, quando apareceu desde o início das primeiras edições especiais, não edições especiais, a sequência dentro do surgimento do filho dele pela primeira vez, da versão dos quadrinhos, ele apareceu dentro dos quadrinhos do Batman. Só que a diferença, nossa região, Brasil, Estados Unidos, pelo entendi, lá dos Estados Unidos, eles publicam uma vez por semana um novo capítulo. E aqui no Brasil, em vez de publicar uma vez por semana um novo capítulo, aqui no Brasil eles juntam várias histórias dos quadrinhos, assim, os capítulos novos, e junta um volume só. Porém, algum desses volumes que vem dentro dele, ele vem assim, 2, 3 capítulos dos quadrinhos, o oficial do Batman, e entre esse 1 ou 2, ele vem uma história, digamos assim, um capítulo único contando a história. Então, veio junto essa edição quando apareceu o filho do Batman, como o Damian. Quando apareceu esse Damian, bem no final dos quadrinhos, aqui em versão brasileira, apareceu a versão de Batman Futuro, porque eu até me estranhei, nossa, você percebe quando você lê, parece que tá bem no futuro, fosse 50 anos depois, ou 40 anos depois. E quem tava lá era o Damian. Só que não é Damian qualquer usando a roupa, aquela roupa dele de Robin. E sim, ele tá usando a roupa traje do Batman Futuro. Claro que o Batman do Futuro, que seria desse mundo, deixa eu pesquisar aqui, Mackin Jennings. Na verdade é digamos assim, uma meio adolescente com adulto que ele encontra Bruce Wayne. Só que, como o Damian matou o próprio pai e toda a família inteira, e até assim, não só a família inteira, ele matou também todas as Batgirls e todos os heróis desse mundo, quem tava na cidade do Gotham. Ou seja, o Gotham virou a cidade própria do Damian. O Damian tava controlando tudo. Ele matou todos os heróis e não só os heróis, ele matou também os vilões, porque o avô, ele não foi criado pelo pai, que era o Bruce Wayne, ele foi criado pela a mãe dele, que é da Dahlia Alcru, e o avô dele, que é a mãe não, é pai da Dahlia, o nome dele é Hans Alcru, que ele ensinou o Damian por ser o grande assassino. Claro que a família dele, durante todos os séculos, eles são grandes assassinos. Então, o Damian não tá nem aí, ele não sente emoção, assim, compaixão através do avô e a mãe, que os dois são assassinos frios, e Damian também é um assassino frio. E nessa história, ele começou a matar, ele tinha matado a família inteira, até todos os Batgirls. E como assim, você pergunta, mas como ele conseguiu matar todos os heróis e até Batgirls, e até assim, matou todos os Robins? Então, quando parece que depois de matou o Bruce Wayne, claro que o Bruce não tem coragem de matar pro filho, então o Damian conseguiu a chance grande para matar o pai. Então matou o pai, ele conseguiu invadir o banco de dados, que são todos os Robins gerais, até os Batgirls. Aí ele foi correr atrás e começou a matar um por um pela lista. Só que dentro dessa lista não tinha era um personagem que seria a Bárbara, que a Bárbara ela é Batwoman. Só que, claro que por que os bancos de dados não apareceu o nome dela na lista? Claro que quando a Bárbara sofreu o acidente da edição do A Piada Mortal,
O Bruce Wayne, ele não queria deixar os dados dela dentro do banco de dados dele. Então, ele deletou os dados da Bárbara dentro do banco de dados dele. E quem ficou esses dados em gerais sobre a Bárbara? A própria Bárbara, que ela pegou os dados dela e deixou com ela dentro do oráculo. Então, ela virou oráculo depois. E passando durante os anos, a Bárbara tinha feito alguma cirurgia e começou a andar. E a Bárbara estava tentando falar pro Damian, que tá batendo no futuro, que a Bárbara virou a chefe da polícia do Gotham e Damian virou o Batman do futuro. Só que ele começou a matar todo mundo e a Bárbara começou a falar: você não pode matar os vilões, os heróis, que você não pode fazer isso, que não é herói. Ele falou assim: não, eu não sou. Ele fala assim: eu não sou herói, mas eu não quero deixar meu pai passar igualzinho o pai dele, que seria a morte dos pais do Bruce Wayne. Então, ele estava controlando 100% da cidade. Isso é ruim ou não? Era muito ruim, porque ele controlava tudo do Gotham. Ele fosse um grande chefe, assim, mais terrível do que o grande poderoso. Não é poderoso, qualquer. Qual que é o nome do vilão, anti-herói também, nossa, dos quadrinhos da Marvel. Esqueci o nome dele. E ele era igualzinho. Ele matava todo mundo, assim. Até assim, como o personagem virava vilão, ele falava assim. Quando contava Demi falava assim. Na verdade, o vilão falava: você não é igualzinho ao seu pai. Ele falou assim: não, eu mando. Aí ele, quando matava o vilão, o herói falava assim: manda abraço pro meu pai. Aí quando o vilão quase morre, ele fala assim: o seu pai não sente orgulhoso de você. Então o Demi não tava nem aí ele matava. E a edição fosse um quadrinho contado tão rápido, assim, durante, acho que 2 capítulos, que é edição especial, alternativa, no mundo alternativo. Quem conseguiu impedir disso? A própria Bárbara, porque a Bárbara conseguiu matar o Damian. Sim, ela conseguiu matar o Damian no final da história. E ele falou assim, o Damian ficou assim, apavorado, falou assim: por que você me matou? Ela falou assim: você matou a pessoa que me ensinou. E eu era a Batgirl o tempo todo. Ele falou: mas eu tinha matado todas. E você não estava na lista, você é mentirosa. Ele falou: não, eu não sou mentirosa, eu sou a primeira Batgirl que ficou ao lado do Batman. Ou seja, acabou a história desse jeito. Claro, assim, a cidade voltou ao normal, não tem mais a genética da família do Damian. O pessoal da polícia ficaram muito felizes com a ajuda da Bárbara, porém o pessoal descobriu a identidade secreta da Bárbara. Tanto a Bárbara virou a Batgirl do futuro, então ela controlava o apartamento da polícia e virava o herói da cidade. Claro, em vez de ela matar os vilões, ela pegava os vilões e levava pra cadeia. E a Bárbara, ela é filha o grande chefe da polícia do Gotham, na época do Batman. E o pai dela é chamado Jim Gordon, como mais conhecido Gordon da polícia, Gotham. Então, a Bárbara salvou a cidade. Aí você se pergunta: mas Kelly, não teve continuação da história depois disso? Não, a história foi encerrada e foi muito interessante. E fui pesquisar na internet se tinha o visual do Damian, do Batman do futuro, só que ele mostrava o Damian fosse anti-herói. E não achava o Damian usando a roupa própria Batman do futuro, esse mundo alternativo. Eu achei interessante essa história, eu não tava achando. E eu não lembro onde foi parar essa revista, que é tão interessante. Porque quando apareceu o filho do Batman, muita gente tava falando muito mal desse filho do Batman. E naquela época, no lançamento, o que salvou ele foram as animações e a mudança, porque o pessoal não queria que Damian seja o grande vilão, igualzinho que vai acontecer, igual do Batman do futuro. Claro, se tem edições que ele conseguiu matar o Jovem Titãs, e ele é o grande mercenário sem sentido. Ele matava todo mundo. Ele não é anti-herói, ele é um anti-vilão que é mais vilão do que... Ele tá mais assim, anti-vilão do que anti-herói. Então, matava
pela frente, ele não tava nem aí a família. E as animações, jogos, outras coisas, conseguiu mudar o visual dele, estilo dele, o jeito dele. Isso que salvou a vida dele, dos quadrinhos. Tanto quando fui ver nos quadrinhos, assim, novos quadrinhos, animações, jogos, ele parece melhorou muito o estado do personalidade dele do que a primeira versão, porque a primeira versão ele era muito frio. Então, e até assim, o Batman até desistiu de cuidar dele, colocava os Robins no lugar dele. Então, e qualquer Damian sentir fosse depressão da vida, assim, não se sentia orgulhoso pelo pai, então ele começou a matar todos um por um do Robin e matou o próprio Batman, que matou o resto do Robin que não tava junto e vai. Aí vocês perguntam, mas aquele tem um personagem que é um Robin do mal também, não é só o Damian Wayne. Não, tem outro personagem também que é o Robin do mal, que claro que foi sofrer. Claro, ele é adotado pelo Batman, que tentou roubar pneu do carro e mais pra frente virou o Robin. E não sei qual é a sequência do Robin que ele é. E no final das contas, o Coringa, Coringa, né, como sempre, né, bateu nas pernas dele, espancou com o pé de cabra e colocou a bomba junto. E ele tinha, na verdade, assim, não achou o corpo onde houve a explosão. E virou o vilão, o grande vilão para poder matar o Coringa. Claro que ele virou anti-herói, porque a história dele... Eu não vou contar muita história dele dentro desse filme, porque esse vídeo vai contar mais foco com o Damian, não aquele outro personagem. Se quiserem, eu falo a origem daquele personagem que é Robin do Mal. Tanto até muita gente chama ele de Robin do Mal. Então, ele virou adotação de nome como Robin do Mal, mas ele não era tão pior do que Damian. Mas é isso, gente. Se você gostar desse vídeo, que eu gostei, adicione favoritos. Eu vou continuar fazendo outros vídeos falando as curiosidades, tanto dos quadrinhos, tá? Claro que eu vou voltar a falar algumas personagens das fábulas, até alguma curiosidade das fábulas. E mais pra frente eu vou contar mais uma edição especial que vai sair no dia 11. Mas é isso, gente. Tchau e até a próxima.